Olá, atleta! Bem-vindo ao 9º episódio do podcast Endurance Felino. João, estamos aqui com vocês para falar sobre o quê? O pós-prova e a pré-época. O que é o pós-prova? Aposto que estás a ressacar após Cascais com o que é que eu faço agora. 1000 mensagens, 1000 provas, 1000 ideias, 1000 objetivos para alcançar e não tens treinos planeados ou os que tens, queres treinar muito, achas que já recuperaste a prova? Calma, vamos falar sobre isso tudo. João, queres começar a explicar o que é que se passa no seio da nossa equipa nesta semana? O nosso grupo do WhatsApp, para que vocês tenham uma ideia, nesta semana... Desde sábado à noite. De sábado à noite, depois do Ironman, pá, era mensagens, tudo e de nada, e mais não sei o quê, e provas, e quando é que há provas, e isto e aquilo. O João até teve de dizer, pá, malta, parem, porque depois metes aqui uma informação importante no meio e a pessoa não lê, estão a ler só parvoíce e fotos e memes e gifs de provas e vamos inscrever. E a prova disso foi que Setúbal escutou em menos de 24 horas. 4 horas? 4 horas. Os meus parabéns para a HMS, estão muito bem lançados e realizam provas excelentes. Mas pronto, agora vamos nos focar no episódio. Neste episódio, como o João disse, vamos falar sobre, vulgarmente chamada a pré-época, mas mais conhecida como off-season, também muitas vezes tratada... Ou silly season. Muitas vezes conhecida como o período de transição. E vamos tentar responder a duas perguntas. O que é a off-season e o que fazer na off-season? Muitos de vocês chegam a esta fase, né? Acabaram de sair da prova. Para responder à pergunta o que é a off-season, basicamente a off-season é o período correspondente imediatamente a seguir à prova categoria A. Para a maioria dos nossos atletas do nosso grupo, são Cascais. Só completar, categoria A, quando já não existe mais nenhuma. Sim, na época. Pode ser 2 provas categoria A. Imagina, uma em maio, junho, outra em setembro, outubro. Nesta fase da época, estamos aqui a meio de outubro, já à partida, só se fosse ali a maratona de Valência para alguns, como já tivemos. E a de Lisboa. Ou a de Lisboa, sim. Mas pronto, para a maioria dos nossos atletas que foram a Cascais era a prova de categoria A. Esqueci de mim e do Adolfo e do... Mas vocês vão? Ao T100. Sim, temos alguns atletas que vão ao Dubai ainda, coitados. Tenho pena deles que estão a ver os outros a comer gelados e a divertirem-se e pronto. Mas pronto, basicamente é o período que começa imediatamente quando a vossa última prova da época termina. E neste período a maioria dos triatletas tem comichão, não é? Estão habituados a treinar 12 horas e de um momento para o outro parece que não tem nada para fazer. Mas pronto. Então o que é off-season? É basicamente isso. É um período que muitas vezes na literatura é falado entre 3 a 8 semanas, mas que muitas vezes anda ali entre 4 a 6 semanas, que corresponde ao período de transição entre duas épocas. É a época que terminou, na prova A, e a época que vai começar, a época seguinte. Pronto. E João, o que é que tu achas, ou o que é que se deve fazer nesse período de transição off-season? Temos muita coisa para fazer nesse período. Primeiro, e agora falando a sério sobre a prova, acho que é importante analisar as coisas. Termina uma época, é fundamental fazer um balanço. E o balanço não pode ser a frio, o balanço tem que ser feito com números e com dados. Primeiro ponto, objetivos para a prova. Uma das coisas que eu peço aos meus alunos para fazerem, nem todos fazem, mas eu peço, é quando vocês criam um evento no Training Peaks, para aqueles que criam um evento no Training Peaks, quem não cria evento no Training Peaks, no seu fecheiro de Excel ou o que põe, tem lá uma parte que diz Goals. Agora aquilo até já está em português. Objetivos. E é importante escrever lá quais são os objetivos para a prova. Porque vou dar um exemplo de uma aluna que fez Setúbal em 5 horas e 50 e tal, quase 6 horas no início do ano, com as condições climatéricas que estavam, eu tinha acesso aos dados dela e eu disse, não te preocupes, tu em Cascais vais fazer menos de 5 horas e 40. E ela, tu és maluco, não vai dar. Eu, vai. E o que é que deu? Deu 5,35 ou 5,36. Portanto, e como ela, graças a Deus, foram quase todos a superar os seus objetivos. Menos o nosso Reels, que vai ser despedido. Estou a brincar. Ele está ali atrás da câmara, está-se a rir. Mas ele sabe porquê. Ele sabe porque é que não atingiu o objetivo. Porque ao domingo, ao sábado, nos longos, em vez de andar a fazer o treino dele, andava a fazer de mordomo a ajudar os outros, com treinos mais lentos. E eu disse, preocupa-te contigo. Mas isso é uma conversa à parte com ele. Mas ficou aqui gravado para todos verem. Pronto, vamos lá focar. Ok, analisar o que é que tu fizeste.
Mas analisar o que é que tu fizeste e o que é que tu propuseste quando te inscreveste para essa prova, porque é muito importante que as pessoas esquecem de celebrar. E depois, durante o processo, evoluem de tal maneira que até já parece que aquilo que fizeram foi fácil e não celebram o quanto deveriam celebrar. Portanto, eu acho que é super importante vocês porem um objetivo mensurável quando se inscrevem numa prova e depois irem ver assim, pá, eu queria fazer 5 horas, fiz 4,55, foi espetacular. Ah, mas eu até podia ter feito 4,45. Man, fizeste melhor do que aquilo que tinhas previsto. Queria fazer abaixo das 8. O pessoal disse, eu acho que faço abaixo das 8. Fizeram abaixo das 7, para a primeira vez. Quer dizer, celebrem isso. Celebrem o que querem fazer. Pá, e na nossa equipa eu não distingo. Para mim é tão importante aquele que quer fazer abaixo das 8 horas como é o que quer fazer abaixo das 5. Porque o objetivo pessoal é um objetivo pessoal e a pessoa tem que comemorar. Houve pessoal a abrir garrafas de champanhe por fazer 6 horas. Pá, espetacular, o meu primeiro alfa eu fiz 6 horas e 4, pessoal, para quem não sabe, 6 horas e 4. Portanto, há esperança para todos. Nadei para 42 minutos, sim, nadei para 42 minutos, ok? Portanto, não pensem que eu nasci assim, continuo a nadar mal, é verdade, mas já estou um bocadinho melhor. Portanto, há esperança para todos, desde que a pessoa se dedique às coisas. Portanto, eu acho, comemorar, celebrar o que aconteceu. Segundo, analisar a época. Epá, na prova há muitas coisas para analisar, verem se foram no pace correto, se esticaram no início, no ciclismo fazerem a comparação da primeira metade para a segunda metade, como é que foram os watts, como é que foi o NP, a frequência cardíaca, como é que ela variou, porque isso vai influenciar depois na vossa corrida. A corrida é uma consequência daquilo que fizeram no ciclismo, nunca se esqueçam disso. Se fazem um ciclismo com uma média de 35, depois arrebentei na corrida. Não arrebentaste na corrida, tu arrebentaste na bike. A corrida foi só a consequência, ok? Portanto, faites atenção aí nesses pormenores. Mas isso é uma parte da avaliação. Se quiserem um dia fazermos um podcast só sobre os pontos a avaliar numa prova e que parâmetros e que métricas é que são importantes de avaliar. Se quiserem isso, escrevam nos comentários que querem um podcast sobre isso e nós falamos um podcast até diferente do normal, com imagens de vídeo do Training Peaks e eu mostro-vos as métricas, como é que eu avalio e como é que eu faço as coisas. Escrevam nos comentários, não tem problema nenhum, faço isso, mas não é hoje, ok? Segundo ponto, volume anual. Vamos começar uma nova época. Querem se inscrever nas provas todas, querem bater os recordes todos, querem fazer tudo e mais alguma coisa e querem correr 2 horas todas as semanas e fazer 5 horas de bike e agora é que vai ser. Calma. Ok? Calma. Primeiro passo. Quem tem Training Peaks tem a ferramenta lá. Quem não tem Training Peaks, o vosso software, seja Garmin, Coros, o Sunto, o AU, de certeza que tem. Até o próprio Strava dá para ver mais ou menos Até o número de horas que vocês façam. Número de horas que treinaram nos últimos 365 dias. Ok? E fazem a média pelos 12 meses. E vai-vos dar quanto é que vocês treinaram. E depois dessa análise, vocês veem, honestamente, ok, eu consigo fazer um bocadinho mais do que isto, ou isto foi o meu limite. Porque essa é a base para começarmos a planear a próxima época. Dizer assim, olha, João, tu treinaste uma média de 10 horas por semana. Como é que é? Próxima época. E tu dizes, coach, não. Dá para mais porque este ano eu tive a minha filha que tinha que levar à escola, para o ano já não tenho que levá-la à escola. Ok, então vamos passar para 12 no primeiro trimestre e reavaliamos. Fazemos um primeiro trimestre com 12, se estiver a correr bem, passamos para 13, chega ao terceiro mês, 13, 14. Como é que ele reagiu? Cumpriu a verde? Mais de 80% a verde? Ok, vamos estabilizar aqui mais um trimestre nas 13, 14. Ou mais de 80% a amarelo. Menos de 80% a verde, muitos amarelos. Então se calhar o teu limite é mesmo 10, 12. Se calhar uma semana ou outra podes ir às 13, mas não podes passar muito daquilo. Não é consistente. Não é consistente. Portanto, vejam já isso. E isso é um ponto de partida para o que aí vem. O terceiro ponto é o TSS. E aí nem todas as aplicações têm. O Training Peaks tem, e o Coros tem a sua métrica, o Strava tem a sua métrica, o Garmin tem a sua métrica. Mas como nós trabalhamos com o Training Peaks, eu vejo no Training Peaks. O TSS anual, vocês vejam quanto é que foi a vossa acumulação de TSS anual. E podem ir ver mensalmente. Porque o TSS, vocês vão ver que não é coincidência que quando vocês tiveram picos de TSS muito altos, a seguir lesionaram, só ficaram doentes. Portanto, essa gestão do TSS e a carga horária é muito importante, porque vocês podem pôr mais volume e mantendo o TSS. Como é que a gente mantém o TSS baixo? Z1, Z2... que é aquilo que a maioria não faz. Agora tocaste num ponto que eu acho que é fundamental nesta época, não é? Estas 6 semanas é muito Z1 e Z2.
é a volta do croissant, não é ficar 2 horas parados. Atenção. É trabalho menos estruturado, não é? Não, é trabalho estruturado, mas é cá em baixo. Não sim. quer dizer que estão aí com os amigos, ao sábado ou domingo, e vem ali uma subida e querem se picar durante 4 ou 5 minutos. Epá, está tudo bem, depois lá em cima param, vão ao café. Não é por aí. O que é por aí é... Começa um a picar, o outro começa a picar, e quando vão ver, estão 1 hora e tal em tempo run ou threshold. Isso é que não é nada, ok? Portanto, estamos numa fase regenerativa. Mas isso vocês veem com o vosso treinador. Os meus, eu dou-lhes na cabeça. Aqui a ideia que eu vos quero passar hoje é o que fazer nesta silly season. Analisar a prova, comentar com o vosso treinador o que é que vocês acham da prova e receber o feedback dele. Analisar a época. Analisar a época, número de horas que fizeram e o que é que gostariam de fazer para o próximo ano e o TSS que fizeram. Gerir se aumentamos proporcionalmente com as horas ou se diminuímos se foste uma pessoa que tiveste muitas lesões na época, se calhar convém descer o TSS. Não estou a dizer que é para descer o volume. Mantém o volume, mas deixa o TSS. Tem mais juízo a treinar. E vê a relação direta que existe, picos de TSS altos, lesões na semana a seguir ou no mês a seguir. Ou cansaço extremo. E tu dizes assim, pois realmente eu aqui em julho estava muito cansado. E tu vais ver o teu TSS muito lá para cima a comparar com maio e junho. Ok? Portanto, esta é a minha sugestão para esta primeira fase em que então os treinos, o volume de treino é reduzido quase a nada. Aproveitem o tempo livre para ver estes 3 pontos. Analisando estes 3 pontos, já tem o ponto de partida para o início da época. Ok? Mas, juntando a isto que o João disse, o que é que eu queria acrescentar aqui relativamente à fase da off-season? Muito importante, malta. Há muitas vezes nós andamos a época toda com pequenas mazelas que não tratamos, vamos adiante, vamos melhorando. É uma excelente fase da época para vocês cuidarem mais de vocês, acima de tudo. Se tem uma pequena mazela no pé, tentar ir ver o que é que se passa e tratar como deve ser essa mazela. Fomos adiante porque tínhamos a prova A ou a prova B numa determinada altura e queríamos muito fazer a prova e fomos tentando adiar. É uma excelente época para quem tem família, para passar um bocadinho mais tempo com a família. Folga ao domingo, por exemplo. Ou então, em vez de optarmos às vezes pelo treino outdoor, fazemos o indoor. O pessoal diz, mas estás a treinar na mesma. Estou, mas às vezes estou a treinar, o meu filho está a ver os bonecos no sofá, folga. E está ali ao pé e fala contigo e tu falas com ele. Sim, pronto, folga também. Não folgaram, folga, assume a cena. Treinas durante Reduzir muitas horas é muito importante reduzir horas de treino é importante. Durante 3 ou 4 semanas não tem mal nenhum folgares ao domingo. Ou mais, temos elementos na equipa, e tu sabes, que folgavam ao domingo. Sim. Só mais perto da prova é que a gente pôs treinos ao domingo, porque o domingo era dia de folga. E depois, para mim e para o João também, de certeza, é uma excelente fase para a gente investir um bocadinho mais no treino de força, que nos vai permitir criar aqui uma boa base para o resto da época, depois aumentarmos um bocadinho, se calhar, vamos fazer 2 vezes por semana força durante a época, agora tentamos fazer 3 vezes. Em relação ao treino de força, não percam o próximo episódio, que vamos ter um convidado especial só a falar sobre treino de força, acho que vocês vão gostar. Mas pegando neste princípio que o João já está a dizer, a otimização do treino de força nesta altura, mas aí vamos ter um excelente episódio para a semana. Sim, e vamos falar também um bocadinho sobre o treino de força na off-season, e a opinião desse nosso convidado é uma opinião muito válida. Pronto, mas eu acho que relativamente à off-season, o que é que podemos falar mais? Acho que é uma altura boa para a variação do treino. Imagina. Exato. O cross-training, que a gente já falou ali no passado. O cross-training, mas agora é a altura ideal para correr em trail. Eu adoro que os meus alunos nesta altura, e eu também adoro, ir correr para a mata. Estás a fazer um treino fartlek sem estares a fazer séries. Cada vez que vais a subir, ou andas porque estás muito cansado, ou vais num trotezinho, frequência cardíaca sobe. Na descida não tens técnica que um trail runner tem, portanto vais muito devagar, muito cauteloso, a frequência cardíaca vai baixar, e quando é flat corres ali no teu Z1, Z2 tranquilo. Portanto estás a fazer um treino intervalado sem pensar nisso e sem criar pressão sobre isso. Uma vez por semana fazer um fartlekzinho na mata, para mim é mel, adoro. Até o treino longo, ao domingo eu gosto de ir ali para o Monsanto, e se tiver companhia, se alguém quiser voluntariar, eu adoraria ir para Sintra, mas não domino nada aqueles trilhos em Sintra, portanto se alguém me quiser levar, não é para me empenar, atenção, é só para eu curtir um bocadinho ali em Sintra, agradeço o convite e vou com toda a certeza. Tem que ser um domingo de manhã, mas tenho que estar em casa antes das 10. O general diz que eu tenho que estar em casa às 9h30, portanto tem que ser alguém que quer ir cedinho. Mas também é uma excelente oportunidade para o pessoal que vem de outros desportos e gosta de fazer outros desportos, tem outros amores, claro. Não é? Ser triado,
para agora voltar a fazer com mais regularidade o pádel, o crossfit, a Coisas yoga. diferentes. E gostas de fazer BTT, vai fazer BTT. Tens bike de gravel, vai fazer gravel. Varia. Fazias natação com um grupo de masters, deixaste de ir porque eles faziam muita mudança de estilos. Volta a nadar com eles outra vez. Acho que é uma altura para aproveitar para treinar, sem pressão. Nós pomos muita pressão com as provas. Eu sei que é difícil agora gerir emocionalmente porque vocês vêm com uma adrenalina muito grande da prova e já estão a pensar em resultados e tempos e comprar bikes novas e isto e aquilo, o que é que me vai fazer mais rápido. Mas é a altura de ter calma. Eu vou-te explicar. Tu demoras pelo menos um mês a recuperar de uma prova destas, fisicamente e fisiologicamente. Tu não notas, mas vais notar quando começares a pôr intensidade. Vais ver que ficas cansado mais depressa e daqui a uma semana estás super cansado e não estás a perceber muito bem porquê. É isto, tu ainda não recuperaste da prova. Portanto, vem aí as São Silvestres. Não querias pressão nas São Silvestres, vai, dá o teu melhor nos 10 km. Agora que tocaste nesse ponto, eu acho que muitas vezes, estamos a falar da época aqui em Portugal e da época dos nossos triatletas, que grande parte, tu vais acabar mais à frente, mas grande parte acaba em Cascais. O que é que acontece? Em Cascais, acaba ali a meio de outubro, as São Silvestres e as corridas assim começam ali em dezembro. E a malta, o que é que quer? Acaba o triatlo, quer treinar menos, mas quer bater os recordes pessoais todos no início de dezembro. Mete-me só corrida. Ou seja, o que o João disse é importante. Vocês podem ir às São Silvestres, são provas espetaculares. Todas, podem ir todas, se quiserem. Mas, é ir sem pressão de bater o recorde pessoal. Porque, e às vezes acaba por acontecer mesmo. Sim, porque estão tão relaxados. Levezinhos, né? Têm uma base de treino super forte. A maioria dos corredores, se calhar não chega lá da forma que vocês chegam, porque eles pararam em agosto, ou estão também já no final da época, ou whatever, ou estão a preparar a maratona, não interessa, mas acontece muito com os triatletas, acalmam aqui uma semana ou duas depois de Cascais, começam a fazer um treino para distâncias mais curtas e tranquilo e não sei o quê, e variam e fazem rampas e fazem mato e fazem não sei o quê, chegam às São Silvestres e batem recordes, não até é por acaso. Porque não levam sobrecarga, não levam sobrecarga. Estão a treinar menos, estão mais leves. Estão soltos e não estão com pressão do tempo. Agarram só o pacer do tempo que eles gostavam de fazer e conseguem. Essa parte é que é fundamental. Mas sem essa obrigatoriedade, sim, não é? Ir lá tranquilo. Agarras-te a um pacer e dizes, eu gostava de baixar dos 40 minutos. Agarras-te ao pacer do sub-40, se der, deu, se não der, não deu. Olha, dá para a próxima. Mas tens que definir o que é que tu queres. Se a tua prova A foi Cascais, não pode ter a São Silvestre um mês e meio depois. Não faz sentido. Eu li uma frase de um autor que eu gosto muito que dizia: a off-season, a nova época, a seguir ao período de transição e off-season, eu prefiro que o atleta chegue descansado do que em forma. E isto é o grande objetivo deste período, do período de transição, é vocês recuperarem mentalmente, fisicamente, voltarem a fazer coisas que se calhar foram deixando para trás, porque o triatlo não permitia, vida. Passarem mais tempo com a vossa família é muito importante, porque eles são muito importantes e sem a família nós não conseguimos, se calhar, fazer metade das coisas que fazemos enquanto triatletas. E é uma fase em que é bom treinar menos, é continuar a treinar, mas sem aquele regime e aquele número de horas que estávamos a treinar antes da prova. E, acima de tudo, fazerem o que gostam, fazerem 2 vezes bike por semana, aquilo que o João disse, e correr para a mata ao fim de semana, para fazer trail. E se gostam de fazer BTT e deixaram de fazer por causa do risco de lesão, voltarem a fazer um BTTzinho, conta como o ciclismo, irem dar a volta de fim de semana, que normalmente a malta toda gosta da volta de fim de semana com os amigos, que é para parar ali em Colares ou ali na Malveira e comer um bocadinho, e seguirem, uma volta tranquila, conversa, e acho que fundamentalmente sobre o período de transição e o off-season, estes são os pontos-chave, que é aproveitar para recuperar pequenas lesões que tenham, descansar, passar mais tempo com a família. O João no início tocou num ponto que eu acho que é fundamental e que vocês muitas vezes não fazem, que é olhar para o que fizeram na prova, se tinham um objetivo, ver o que é que aconteceu, olhar para o que é que fizeram na época, ver o número de horas que treinaram e pensar e perspectivar a nova época. O que é que nós queremos fazer para o ano? Esta semana a seguir ao Ironman de Cascais é péssima para isso, porque vocês estão super entusiasmados. Deixem passar o entusiasmo, calma, como o João diz muitas vezes, calma, respirem fundo, para a semana já acabou esse entusiasmo todo, então comecem a pensar, e se tiverem um treinador, é muito importante essa partilha com o treinador, falar com ele, porque ele também vos pode aconselhar, olha,
Se calhar fazes esta prova aqui e não bate bem porque tu ali tens aquilo que é mais importante. Este caminho e esta conversa e esta partilha de ideias, não é, o treinador não diz não podes. Agora, tenta, tal como de uma certa forma tu podes dizer, não, mas eu quero mesmo fazer estas duas. E o treinador, pronto, ok. Mas tentar ali chegar em um consenso, há coisas que podem fazer. Planificar a época. Planificar e pôr novamente, como tu disseste no início, que é muita gente vai fazer a prova sem objetivo nenhum, pode existir. Nós temos atletas que o objetivo é acabar e é um objetivo como os outros todos. Vale. E chegar, esse é o mais fácil de fazer, cheque, acabou, está feito, cumpriu, arruma para o lado. Mas, tentarem pôr, o João falou aqui no nosso Reels, ele se calhar pôs um objetivo ambicioso, mas é a forma dele estar no triatlo e isso é muito bom, que é, ele tem um objetivo, não conseguiu agora, mas eu tenho a certeza que ele para o ano vai conseguir, porque ele vai correr ainda mais atrás do que desse objetivo. E isso é que também muitas vezes nos move. Se nós andarmos aqui sem grandes objetivos, ficamos sempre iguais. Ok, falámos nestas primeiras semanas de off-season, mas agora há um ponto também importante a fazer, que é a transição mesmo de off-season para a nova época. E ao fim de 4 ou 5 semanas de treino consistente, de ritmo aeróbio baixo, eu gosto de fazer avaliações com eles. Porquê? Vamos agora iniciar oficialmente, como vocês quiserem. Eu gosto pouco dessa palavra porque para mim a época está sempre a andar. São blocos. Portanto, saímos deste bloco de transição e ao acabar este bloco de transição é importante vocês reavaliarem. Mas agora não é justo, que eu não estou em forma, não interessa. É ver como é que estão. Como é que estão na natação, testes super simples, 400 ao máximo, 200 ao máximo. Ver na bicicleta, podem fazer o teste dos 20 minutos de FTP ou fazer 2 vezes 8 minutos ao máximo. Dá um bom indicador. Para quem mora aqui na linha, fazer a subida da Malveira, por exemplo. Não dá 20 minutos, mas dá, whatever, depende do nível de cada um, mas entre 8 a 14 minutos, dependendo de que cada um está a valer, mas ficam com um registro. Na corrida, os testes dos 3 km, ou então irem para a pista, fazer 3 minutos, 6 minutos e 12 minutos ao máximo, a ver quantos metros fazem, registá-los, registar a frequência cardíaca desses números, e depois, mais para a frente, voltar a reavaliar, porque só assim vocês veem realmente como é que estão e o que é que estão a evoluir. Ok? E se passado 6 semanas esses números não melhoraram e vocês não tiveram quebras de treino, alguma coisa se passa no planeamento dos treinos. Se esses números melhoraram, ok, continuar o que estão a fazer, progredir. Quando os números não melhoram, ok, analisar, vamos lá então alterar alguma coisa no treino. E é assim que se progride, não é preciso inventar muito, está tudo inventado, é cumprir as coisas com consistência, com metodologia, semana a semana, mês a mês, e as coisas vão acontecendo, porque é assim, olha, num estalar de dedos, vocês estão em Setúbal novamente. E sabem qual é a maior prova disso? Setúbal é, com certeza, a prova em Portugal que mais dorsais se vêem à venda em dezembro e janeiro. Todos dizem que tiveram uma lesão, ou isto ou aquilo. Sabem o que é que é? Chegam ali ao final de janeiro, começam a ver que não treinaram. O outubro treinaram porque vinham com a pica da prova. Novembro começou a vir a chuva e o frio, não treinaram. Dezembro, chuva e frio, não treinaram. Janeiro, chuva e frio, não treinaram. E a prova em abril. E aí, dorsais à venda. Começam a aparecer. A partir de janeiro e fevereiro é dorsais à venda para Setúbal. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito para quem se quis inscrever e não conseguiu. E é uma falta de respeito com vocês próprios que se inscreveram com um objetivo e depois foram preguiçosos, porque a grande maioria das vezes é de ser preguiçoso e não treinou. Portanto, é assim, num estalar de dedos, vocês estão em Setúbal novamente. Portanto, aproveitem estas 2 semaninhas, 3 semaninhas mais calmas. Na 4ª semana façam os vossos testes de análise e a partir daí, como sabem que vão voltar a fazer um teste daqui a 6 semanas, cria sempre uma pressão lá dentro de treinar. Quer estar melhor no teste, quer estar melhor no teste. Não podem fazer 1h30, fazem 1 hora. Não podem fazer 1 hora, fazem meia hora. Aquilo que puderem fazer, fazem. Mas têm que fazer. Nós já falámos sobre isso logo nos primeiros episódios, no primeiro e segundo episódio, falámos muito sobre isso. E volto a tocar porque isso é realmente o mais importante da tua época. Treinar com consistência dia após dia. O professor Muniz Pereira dizia muito bem, há treino todos os dias. Ok? Dúvidas em relação a isso? Acho que não há assim muito mais a falar. Sobre a pré-época, acho que falámos sobre tudo. Volto a dizer, dúvidas, deixem nos comentários. Fazemos sempre 2 pedidos.
Primeiro, subscrevam o canal, é importante para nós, crescemos este canal. E segundo, partilhem com os vossos amigos, para este episódio pode ser importante para algum deles. Partilhem nas vossas redes sociais, nós agradecemos imenso, porque o crescimento do canal é sinal que vocês estão a gostar do nosso trabalho, e quanto mais vocês gostarem, mais nós damos para vocês, que toda a gente gosta de ver o seu trabalho reconhecido, e se não houver reconhecimento desse lado, nós não sabemos se estão a gostar, se não estão a gostar, acabamos por não fazer vídeos, pensamos, ninguém está a gostar disto, vou acabar com isto. Estamos a falar para o boneco. Não, portanto, felizmente temos tido muitos feedbacks mas positivos. Uns likezinhos no vídeo ajudam a ter esse reconhecimento. E umas partilhas. Portanto, pessoal, em meu nome, João. O meu nome é João. Um grande abraço, uma boa semana a todos, espero que tenham gostado. Antes de terminarmos, vamos só chamar aqui o Reels, que vocês não sabem quem anda cá, que falámos tanto em ti este episódio, aparece lá, está aqui o homem. Tchau, malta, até para a semana, um abraço.